Glória a Deus. Eu vou continuar, porque o Senhor já começou a ministrar o que Ele me deu aqui, através da vida do João. Deus é bom. Alguém lembra a palavra profética, o rema para nós esse ano? Gente, procura lembrar, tá? É um rema de Deus para nós esse ano. Exatamente. E é isso que a gente vai alcançar esse ano, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra profética. Amém? Como está o coração de vocês? Muito foi falado do coração aqui, durante a adoração. E é algo que o Senhor tem falado comigo sobre o coração. Para que nós somos criados? Em Gênesis, fala da criação. Antes mesmo que o ser humano fosse criado, o Senhor criou tudo para que o ser humano desfrutasse. Tudo. Não faltou nada para o ser humano. Até mesmo quando Deus viu que o homem precisava de uma companheira, Deus então foi lá e fez a companheira e entregou para ele. Então Deus deu tudo para ele. E nós fomos criados por um propósito, né? Lá no início, no princípio, fomos criados por um propósito. E eu vou falar de oração com vocês também. Eu vou falar de deserto, oração e coração. E quando Ele criou o homem, Ele criou algo para ele. Por quê? Porque o homem, na virada do dia, eles tinham um encontro, né? Eles se encontravam e o homem desfrutava de Deus, né? Ali eles caminhavam junto, né? Conversavam. Então era um encontro marcado todos os dias na virada do dia. E isso é tremendo, porque a oração, o significado dela é uma conversa. Então a oração, ela já estava ali, né? Adão andava, caminhava ali, era uma oração de intimidade, né? Ele estava ali com Deus. E às vezes a gente está passando por situações, né? Por lutas, e a gente esquece desse detalhe, que o Senhor está esperando a gente na viração do dia, ou no amanhecer do dia, ou no entardecer, ou no meio do dia, quando se senta para almoçar. Às vezes Ele está ali, só está ali esperando. Porque o homem, ele foi criado num corpo de glória, então ele tinha esses momentos com o Senhor. Só que quando o pecado entrou, isso saiu, né? Ele passou a ter medo do Senhor, ele se escondeu, porque o pecado entrou. E aí o que aconteceu? O Senhor, Ele traçou um plano para trazer o homem de volta para Ele. E aí o plano perfeito, que foi Jesus. Então Ele entregou Jesus para trazer, né, o homem de volta para Ele. Então nós recebemos o sacrifício de Jesus para que a gente voltasse a ter esse acesso de se achegar a Deus. Então durante a adoração eu falei assim: Deus, não é números, porque o que o Senhor quer tratar hoje com a gente é que Ele quer primeiro a gente. Primeiro Ele quer nós para Ele. Primeiro Ele quer nos tratar. Primeiro Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. As outras coisas são tudo as demais, porque Ele criou tudo antes dele criar o homem. Então quando a gente está no deserto, é porque Deus já deixou, já permitiu. Então ali, eu vou até esses dias, o Senhor ministrando, o Senhor falou assim: aproveita o deserto, porque o deserto é um lugar onde eu amo mais. É onde os meus ouvidos voltam para o Senhor e eu consigo ouvir mais, eu consigo ver mais de Deus. Então, em Deuteronômio 8, é tudo que o Espírito estava
ministrando. Tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou você pelo deserto esses 40 anos durante essa longa caminhada. Deus os humilhou e o pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu de comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Entenda que lá no princípio, antes dele criar o homem, ele criou todas as coisas para o homem. O homem permitiu que o pecado entrasse e houve uma separação entre ele e Deus. E aí começou o plano de resgate para esse homem novamente. Então, o povo já cativo há 400 anos lá no Egito, um povo que o próprio Senhor escolheu, já lá cativo, o que o Senhor faz? Traça um plano, tira o povo de lá e traz o povo. Não era 40 anos para o povo, era menos. Mas a obstinação do coração, que é onde eu vou falar. O coração do homem é obstinado. E às vezes o próprio homem se prende no deserto. Não é porque Deus queria 40 anos no deserto. É porque a obstinação do coração do homem fez o homem permanecer no deserto. Então, o que Deus fez? Ele mostrou para o homem lá no deserto que ele tinha o controle de tudo. Você está com fome? Eu vou mostrar para você sobrenaturalmente como você vai se alimentar. Mas eu vou te mostrar que nem só de pão vive o homem. Então o que o Senhor fez? Ele fez descer o maná do céu. Ele não produziu na terra. Ele fez descer do céu para ele mostrar que ele era Deus sobre aquele povo. Ele fez brotar água, no deserto. Ele matou a sede do povo. Então, o que o Senhor mostra para nós, Eu andei conversando com algumas pessoas e eu vejo que as coisas não estão muito bom, E tem pessoas passando por situações. E eu aconselho a vigiar o coração. Porque o coração é o que faz a gente permanecer no deserto. Eu aconselho você examinar o seu coração. Ver o que tem entrado e o que você tem deixado permanecer no seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é corruptível. Ah, mas Jesus veio, entrou a graça, mas o coração continua o mesmo. E a palavra de Deus diz que ele ainda fez uma nova aliança, porque essa aliança aqui, ela foi feita com o povo lá no deserto. Ele estava aqui repetindo as leis, Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa palavra de novo, nossa, mas está ficando tão cansativo. Não, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A cada momento ela se renova. Então ela é viva e eficaz, Ela, como o irmão iniciou aqui, onde tiver um ou dois reunidos, a palavra ela já vai estar. Porque ele falou, ele é a palavra. Ele falou que aonde tiver um ou dois reunidos ali, eu estarei. Então Jesus está, por quê? Porque toda a palavra que está aqui, eu não preciso nem ministrar muito, o irmão ministrou na adoração. Jeremias 31, 31. Eu vou ver aqui para ser mais rápido. Está chegando o tempo
em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. A escreverei. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esse é o plano, né? Esse era o plano do Senhor. Ele enviaria o seu filho para que essa aliança entrasse no coração do homem. Essa é a nova aliança que o Senhor fez. Mas é no coração. Opa! Mas o coração é corruptível. O coração é enganoso. Mas é essa aliança Ele colocou no nosso coração. É no nosso coração que essa aliança está. Examine o homem a si mesmo. Primeiro Ele quer fazer em nós. Toda obra é de Deus, é perfeita, né? A irmã na porta, os irmãos lá em cima, os que limpam o banheiro, os que louvam aqui, tudo isso é perfeito. Deus está movimentando aqui no meio. Através de cada um, Deus está movimentando. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Gente, eu dou o meu caderno para vocês verem. Eu não conversei com o João. Eu não falei com ele. É o Espírito de Deus agindo e movimentando nesse lugar. Examine o homem a si mesmo. Examine o coração todos os dias. Na viração do dia, vai correndo para o Senhor. Eu digo na viração do dia porque eu fiquei imaginando isso. A palavra de Deus diz que oram, mas não sabem pedir. Pedem e não recebem. Mas está aqui a chave. Desde o início. É andar com Ele, caminhar com Ele. Porque na hora que eu for orar, na hora que eu for apresentar, se eu estiver andando com Ele, caminhando com Ele, as palavras fluirão. Porque Ele vai instruir aonde eu devo orar, como eu devo orar, o jeito que eu devo orar. É isso que o Senhor está nos mostrando essa noite. Ele quer que a gente se achegue a Ele. Ele quer que a gente se achegue porque está vindo algo maior para nós. Mas primeiro Ele quer tratar nós. Como nós vamos receber se já estivermos cheios de nós mesmos? Porque o coração é isso. É nos enchermos de nós mesmos. Ele está nos preparando para algo maior, fisicamente, espiritualmente. Algo maior. Consegue imaginar um povo aqui, ou um lugar maior, um povo maior? Ele está nos preparando para algo maior. Mas Ele precisa nos preparar. Nós precisamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, para que Ele nos prepare. Jeremias 17, 9 e 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Andar com Ele na viração do dia, porque Ele conhece o meu coração. Porque a hora que houver a obstinação dentro de mim e eu estiver andando com Ele, Ele vai mostrar. Por que Adão teve medo? Porque ele sabia que Deus conhecia ele no íntimo.
Por que às vezes a gente erra e não se acha justo ir na presença de Deus? Achamos indigno de se achegar a Deus. É porque a gente sabe lá no íntimo, no nosso espírito, que o Senhor viu e o Senhor nos conhece. Que o Senhor sabe tudo o que está dentro do nosso coração, toda a intenção do nosso coração. Às vezes a gente pode estar fazendo algo que ao nosso ver, a gente pensa que é bom, mas a intenção do nosso coração. É isso que o Senhor sonda. É por isso que na palavra diz que quando nós nos achegarmos diante de Deus, às vezes vamos nos assustar. Porque o Senhor não olha para aquilo que está aqui, transparecendo aqui. O Senhor olha lá dentro, lá no íntimo, lá na nossa mente, o que está corroendo, lá no nosso coração, o que está acontecendo. É lá dentro que o Senhor olha. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, acontece algo e você fala assim, se fosse eu ia fazer assim e assim. Aí pá, acontece com você. E você não fez nada do que você falou que faria. É porque nem nós conhecemos o nosso coração. Só o Senhor conhece nosso coração. E a palavra diz em Deuteronômio 8 aqui, é que o Senhor deixou o povo no deserto porque Ele queria provar o coração deles. E muitas vezes nós estamos num deserto, não saímos dele porque Deus está provando o nosso coração. E nós não queremos ouvir, não queremos nos curvar a Ele. Nessa noite, examina o coração. Tem deserto, tem. Deserto é uma faculdade. Deserto é para a gente sair de lá com conhecimento, com entendimento, com maturidade. A gente está nesse mundo de passagem, então esse mundo aqui é um deserto para nós. É só uma passagem. Até os tesouros que nós estamos construindo nessa terra, a gente tem que examinar o nosso coração e olhar e ver se estamos construindo mais nessa terra do que os tesouros que temos que mandar para lá. Porque esse fica. Porque daqui a 5 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo. Então esse tesouro vai ficar. Ele não pode ser mais importante que o tesouro que eu lanço para a eternidade. O tesouro que eu tenho aqui é bênção, mas é as demais coisas o Senhor está me acrescentando. Eu não posso dar total valor nisso, esquecer do valor dos tesouros que está aqui, que é o que molda o meu coração, que é o que vai fazer com que quando eu me achegar na presença do Senhor, Ele vai olhar para mim e vai falar assim: serva, seja bem-vinda. Porque o temor do nosso coração tem que ser de quando nós nos achegarmos a sermos aceitos. Se nós não formos aceitos, não valeu de nada a pena tudo que fizemos aqui. Esse mundo é só uma passagem. Não temos controle dele. Não controlamos ele. Fiquei sabendo de um acidente lá na Raposa. Fiquei meio chocada. Eu não gosto muito de ficar vendo, mas fiquei. Um motoqueiro com motoboy lá, sei lá, Uber moto, com a passageira. Pá, no estalo a vida dela foi embora. Se ela juntou tesouros nessa terra e esqueceu de mandar os tesouros para a eternidade, o que aconteceu com ela? Não pode ter mais valor. Às vezes a gente fica lutando aqui. Eu preciso conseguir algo, eu preciso construir algo, eu preciso fazer algo. Eu vou vencer. Vai. Porque você tem um Deus. Porque as demais coisas, enquanto os seus olhos estão nele, enquanto você estiver buscando ele, as demais coisas ele vai te acrescentando. Não precisa colocar o coração nisso. O coração tem que estar em Deus. Porque as leis foram escritas aqui. E eu preciso fazer ela valer.
Porque a palavra diz que eu tenho que obedecer às leis. Agora ela está aqui dentro. Ela está dentro de você. As leis dele, as leis para o seu dia, aquilo que ele te orienta a fazer no dia a dia, quando você está andando com ele, quando você está buscando ele. Eu ouvi uma ministração que uma pastora, ela fala assim, que ela está temente a Deus com o que ela anda vendo nas igrejas que ela vai pregar. Ela falou assim que ela vê tanto tempo de louvor, tanto tempo de ministração da palavra, mas ela não vê as pessoas gastar tempo com oração. Mas lá no princípio começou com oração, porque a conversa com Deus é uma oração. Isso não pode acabar, nem aqui, nem na casa de vocês, nem na minha casa. A igreja precisa se levantar nisso. Isso que está refletindo dentro das igrejas de não ter oração, é porque dentro das casas já está faltando. Não pode faltar. Andar com Deus, a viração do dia, caminhar com o Senhor, é conversar com Ele. Conversar com Ele é orar. E durante a sua conversa com Ele, você vai falar do seu irmão, você vai falar do seu esposo ou da sua esposa, você vai falar dos seus filhos, você vai falar do trabalho, do cargo que você quer, da faculdade que você quer fazer. Você vai falar dos seus relacionamentos, do relacionamento amoroso. Você vai falar de tudo que você passa. É a oração. Pedir, mas não saber pedir, porque não está andando com Ele, porque não está caminhando com Ele. Ele aguarda ansiosamente por nós. Ele traçou um plano perfeito. Ele trouxe o plano perfeito para que morresse por nós naquela cruz. E através disso a aliança se renovou dentro de nós. A palavra está viva aqui. Pode subir outra pessoa aqui daqui a pouco pregar a mesma coisa que eu estou falando. O direcionamento vai ser diferente. Porque a palavra é viva. Ela traz ela traz vida. A palavra diz que nos últimos tempos ia haver comichões nos nossos ouvidos. Nos ouvidos das pessoas, para não ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina. Aquilo que é pregado dentro desse lugar. E eu vejo que muitas vezes é isso. Eu vou lá para ouvir a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É palavra viva, é vida. É vida, é através disso que você recebe vida. É através disso que você se levanta todos os dias. Porque o fôlego da vida é soprado nas narinas. É vida. Afasta disso daqui. Começa a dar passos para trás e você começa a ver como fica a tua vida. Como o irmão estava falando. Passa tempo sem conversar com o Senhor. Não flui. O Senhor aguarda ansiosamente por cada um de vocês. É o plano perfeito que o Senhor fez para nós. É o que Ele nos entregou. Ele quer nos trazer de volta aquilo que era vivido lá no Éden. Porque nós não vamos entrar lá com esse corpo de carne. É aquele corpo que tinha no início. É o corpo de glória. É aquele corpo que ansiava por estar com Deus. Porque a carne não anseia. A carne anseia os desejos desse mundo, porque ela vai ficar aqui. Anseie pelo Senhor também. É isso. É isso que o Senhor quer. Ele quer fazer em cada um de nós. Porque tem algo maior para ser feito. Isaías, ele já tinha começado o ministério dele. Porque até o capítulo 5 ele já estava profetizando. Ele já tinha começado. Mas Deus parou ele porque Deus queria algo maior. Um dos maiores profetas da Bíblia.
o que mais profetizou o nosso plano maior. O que mais falou dele. O que mais viu ele. Não esquece a palavra profética. Eu vou repetir, não esquece. Ora, busca viver o que o Senhor tem. Busca viver, confessando a impureza e sendo tocado para algo maior. Analisa o teu coração todos os dias, vendo que você ainda não melhorou. Porque quando a gente se converte, muita coisa muda, muita coisa já mudou. Mas vai mudar até a nossa ida para Cristo, até a vinda de Cristo para nós. Porque todo dia é uma luta. Porque nós somos carne. Estamos propícios a cair. Mas quando nós caímos, nós temos um advogado. Nós nos arrependemos e nós nos voltamos para Ele. E vá e não peques mais. É o que Jesus fala. Vá e não peques mais. Então nós nos voltamos para o Senhor. E o que mais o Senhor trata é o coração. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, que está lá em Jeremias 17. Então, não vou me alongar mais. O que eu queria falar isso, o Senhor já veio falando desde a adoração. O Senhor aguarda ansiosamente por cada um de vocês. Ora, os tempos são difíceis, ora. Ele está mostrando para nós a chave da oração. É intimidade com Ele. Porque ali era a intimidade. Eles andavam lado a lado um com o outro. O Senhor descia. E o Senhor desce, gente. Entra no quarto de vocês, fecha a porta, como está lá em Mateus. Fecha a porta e vocês vão ver o que o Senhor vai se mostrar para vocês. Porque a cada um Ele trata de uma forma. Amém? Eu não sei o que cada um de vocês possa estar passando, se existe luta que vocês estão enfrentando. Mas analise o coração de vocês. Vê se vocês têm impedido o Senhor de tirar vocês desse deserto. Tá dura a palavra, gente. Mas é o que o Senhor traz essa noite. E foi confirmado. E então assim, amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural na vida de cada um de nós. E nós vamos alcançar o nosso propósito. Porque existe um propósito e esse propósito vai ser alcançado. Vai ser alcançado por cada um que está aqui e os que não estão também. Eles vão ser alcançados por essa palavra. Porque o Senhor está esperando não só nós, mas eles também. O Senhor está esperando por cada um de nós. Tenha a sua intimidade com Ele. É muito bom. É muito gostoso quando a gente senta e conversa com o Senhor. E isso é orar. Você vai ver e vai entender que as coisas começam a fluir quando a gente passa a ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Passa a caminhar, andar lado a lado com Ele. Ele fala com a gente. Ele fala aos nossos corações. Ele nos afronta. Ele nos aponta. Ele nos corrige. Porque o Pai corrige o Filho, Ele nos corrige. Mas Ele nos ama. O amor dele é muito bom, gente. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque os tempos são difíceis. E todas essas durezas de coração, toda a frieza espiritual, que a palavra diz que nos últimos tempos viriam. Se nós não estivermos na vida de oração que o Senhor está nos proporcionando aqui hoje, a vida de intimidade com Ele, de andar lado a lado com Ele, se nós não estivermos nisso,
na constância da palavra, porque se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ler a palavra. Se eu não tenho o hábito de ler a palavra, de estar, estudando, meditando na palavra, eu não tenho conhecimento de Deus. Então eu não vou saber o quanto é bom mesmo caminhar com o Senhor e conversar com Ele todos os dias. Mas aqui eu conheço Ele. Então todas as vezes que eu abro aqui, que eu começo a ler, eu vejo Ele, eu conheço Ele. Então pode ficar de pé. Vamos estar orando.